Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando a sua segunda-feira, torcedor do Bahia, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo exclusivo pro torcedor do Bahia, né? Mas é isso. Só explicando, eu acho que você já assistiu alguns vídeos aqui, eu parei um tempo, parei 2 meses do canal, tive alguns problemas pessoais, mas a gente voltou no começo de dezembro e agora a gente vai imergir cada vez mais nos clubes nordestinos e, óbvio, a gente não vai deixar de falar do Bahia. Clube gigante, clube que mais uma vez tem a melhor temporada de um clube norte-nordestino, importante falar, não é só nordeste, norte-nordestino, né, acabou terminando aqui a sua classificação, né, na 7ª colocação, né, um resultado que eu quero conversar sobre isso, por quê? Porque eu tô sentindo da torcida do Bahia e da imprensa um clima de velório, sabe, como se fosse algo, assim, como se fosse uma catástrofe, o ano do Bahia fosse uma catástrofe. E não foi, tá? E não foi. Teve alguns pontos positivos. Inclusive, eu vou fazer um comparativo com outros clubes que tem até um poder aquisitivo maior ou próximo ali do que o Bahia teve e foi rebaixado, ou brigou para não cair, ou teve um ano péssimo, tá? A gente vai conversar sobre isso e algumas coisas que o Rogério Ceni falou na última coletiva da temporada. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, ajuda a gente aqui. Aqui o foco é o futebol nordestino e eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve, ainda mais com o Bahia, que é um clube gigante, é um clube que eu tenho uma identificação, um carinho muito grande com o torcedor. Acho que a gente criou esse relacionamento aqui no canal, então eu fico muito feliz de poder sempre falar do Bahia, né, um clube gigante aí que vai mais uma vez disputar a Libertadores. E eu já quero conversar falando o seguinte, cara, eu já falei isso esse ano inteiro e vou repetir ano que vem. Não existe pré-Libertadores, cara. Não existe pré-Libertadores da América. Existem as fases da Libertadores da América. Isso é uma coisa tão chata de explicar, porque é uma coisa óbvia, né? Existem os playoffs, por exemplo. Se um clube vai jogar os playoffs da Champions League, que existe na Champions League também, existe na Europa League, ninguém fala na Europa que o cara vai jogar pré-Champions, a pré-Europa League. Não, os caras vão jogar a Europa League e vão jogar a Champions League. Tá? É assim que funciona. Então, acabar com esse rótulo de vai jogar a pré. Não. Pegou um grupo, uma fase mais dificultosa, pegou uma fase mais dificultosa, mas vai jogar a Libertadores da América. E eu quero já falar dessa fase dificultosa, porque, cara, o Campeonato Brasileiro, a gente precisa entender que, tirando hoje o Mirassol, que foi pra mim uma anomalia, e eu vou muito na contramão do que vão falar, tá? Não, óbvio que não foi sorte, foi muita competência do encaixe do time do Mirassol, mas, cara, isso é um fenômeno que não vai acontecer de novo não, nem tão cedo. Sabe o que aconteceu com o Mirassol? O time vem da Série B para a Série A. Nunca jogou uma primeira divisão e já termina o ano com 67 pontos, indo para a fase direta da Libertadores da América. Cara, isso aqui é um fenômeno que não vai acontecer nem tão cedo. Não acontece, não é natural isso acontecer e eu acho que isso vai demorar muito para acontecer. Teve um encaixe muito grande, inclusive eu acredito que muitos elencos, muitos clubes aí vão apanhar muito achando que vai fazer um time estilo Mirassol. Sabe, é um encaixe que dificilmente acontece, cara. Encaixou o técnico, encaixou os jogadores, encaixou o Reinaldo na lateral, que por muitos ninguém nem queria mais nenhum time da primeira divisão, sabe? Encaixou tudo. Então é uma anomalia. Então se a gente tirar o Mirassol aqui, que é uma anomalia que aconteceu aqui, é tipo o Leicester, né, da Inglaterra, quando foi campeão da Premier League, assim. Um negócio que nunca mais aconteceu. E dificilmente vai acontecer. Pode acontecer, é futebol, mas dificilmente vai acontecer. É muito raro que isso aconteça. Tirando ali o Mirassol, o Bahia termina na 7ª colocação, com 3 pontos de diferença apenas para. 3 pontos, não, desculpa, né? 4 pontos de diferença. Não, 3 pontos porque o Botafogo foi direto para a fase, né? É o Murilão aqui. Esse é meu sobrinho, tá, gente? Né? E aí, tu gostou do jogo do Campeonato Brasileiro? Tu viu, né? Vem cá, só pra ver a galera te ver aqui. Tu viu que quem se classificou foi o Bahia pra Libertadores, né? Tu gosta do Bahia? Calma aí. Bahia, time do Bahia. Bem, Tu gosta? e se o Bahia subir pra. Prefere o Chelsea, né? Se o Bahia subir pro. É, ele ficou em 7º. Vai ser. Vai ser Botafogo contra o Bahia. Já jogado. Pode ser que jogue na Libertadores, né? Mas ele E passou. Fluminense É, e Cruzeiro. exato. Depois é Cruzeiro e Palmeiras. Eu vou terminar de gravar o vídeo aqui. Quando eu terminar, a gente vai ver essa tabela aqui. Fechado? Tá bom? Beijo. Então, voltando aqui, né? Depois do momento fofura, a gente precisa entender que, cara, o Bahia tá entre os 7 melhores times do Brasil.
terminou na 8ª colocação ano passado, esse ano terminou na 7ª colocação. É um processo evolutivo. É um processo evolutivo. E tem alguns pontos que atrapalharam o Bahia, né? Como os jogos fora de casa. A gente sabe disso, né? O desempenho dos jogadores, psicológico principalmente, foi muito abaixo do que a gente esperava. Tá? Do que a gente esperava realmente, porque é um time que tinha tudo para ter pelo menos um pouco melhor rendimento fora de casa. E o Rogério, na coletiva, ele encontrou, e para mim ele encontrou realmente o defeito do Bahia, que é um time que faltava força física. É um time muito técnico, é um time que joga bonito, que faz golaços, mas é um time que na prática é um time sem força. É um time que precisa de força física. Então ele até falou, precisa de 1 ou 2 peças ali para completar o time ano que vem, né, para ter uma força física maior. Também ele fala dentro dessa coletiva que vai precisar de algumas contratações e vai precisar de algumas saídas. E o Bahia vai precisar de algumas saídas mesmo, como qualquer clube. Se tem jogador que chega, tem jogador que sai e vai precisar fazer essas modificações. Mas o ponto que eu quero falar aqui é que eu tô vendo um discurso como se tivesse terra arrasada. A gente precisa entender que é o 3º ano do Rogério Ceni como técnico, né? Ele entra no meio de 2023, acaba salvando o time do rebaixamento ali era o que dava para fazer, né? Tanto que ele salva na última rodada. No outro ano, ele classifica o time para pré-libertadores e esse ano classifica novamente para pré-libertadores. Sabe? Então é um processo evolutivo. Ele sai de um time brigando para não cair, no outro ano vai para a 8ª colocação, agora vai para a 7ª colocação. É um processo evolutivo. Se você pegar, eu já falei isso aqui no canal várias vezes, vários clubes que tiveram um aporte, como o Manchester, o Grupo City fez no Bahia, a gente vê o próprio Manchester City, né, que vai ser campeão nacional, acho que depois de uns 4, 5 anos, que o Grupo City ele começa a investir. Né? Então demora um tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Sabe? Desde a chegada do Manchester City, do Grupo City até a evolução de um título da Premier League, é muito tempo que se leva. Né? E a gente precisa entender que o Grupo City ele não está fazendo as loucuras que, por exemplo, o Botafogo fez, ganhou a Libertadores e um Campeonato Brasileiro e depois criou uma bola gigante de dívida. Né? Um time que tem, sei lá, 3 anos de SAF, 3, 4 anos de SAF também, que é o Botafogo, já está refinanciando dívidas que foram feitas quando a SAF chegou. Enquanto a SAF do Bahia se torna uma SAF ainda sustentável, uma SAF pé no chão, está vendendo bons jogadores, está tendo mais lucro de venda do que custo de compra, né? Se a gente colocar proporcionalmente da chegada e saída dos grandes jogadores. Então, cara, eu acho que é um processo evolutivo, não tem esse de terra arrasada, né, Biquinho? Não tem esse de terra arrasada. Acho que para mim o Bahia faz um ano incrível, né? Como o próprio Rogério falou, ganha 2 títulos, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que hoje a gente coloca até numa relevância menor para o potencial do Bahia, e vai para um ano agora, mais uma vez, jogar uma Libertadores da América. Então eu acho que o saldo é muito positivo para o Bahia. Eu acho que não vai ser positivo se ele não chegar na fase de grupos. Ele está na fase de playoffs. Né? Vou colocar playoffs ali, mas a gente sabe que é a primeira fase ali, a segunda fase da Libertadores da América. Né? Mas eu acho que só não vai ser positivo o ano 2025 se em 2026 o Bahia não chegar na fase de grupos, que eu acho que tem tudo para chegar novamente. Vai depender, é claro, dos adversários, mas tem tudo para chegar novamente. Então vamos aguardar, né? Vamos torcer e vamos agradecer, cara. Foi um ano bom pro Bahia. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Mas foi um ano bom pro Bahia, na minha visão. Quero saber a tua opinião, comenta aqui. Você acha que o Bahia ano que vem vai chegar nas 8ª da Libertadores? Vai? Se fala sim ou não? Sim. Sim? Pronto. Então se o Murilo tá dizendo aqui que vai, é porque vai, tá bom? Comenta aqui o que é que você acha, se vai chegar, não vai. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.